Dia, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos, então, para mais uma semana de aula. Espero que todos possam estar bem, né? Continuamos aí, então, no nosso ritmo, né, de nossas videoaulas. Seguinte, nós daremos continuidade na página 79 do nosso livro EDB. Essa é a aula 1, né? Estamos entrando aí no mês de junho já, né? Que esse mês seja aí muito bem-vindo em nossas vidas. Continuemos, então, com a nossa disciplina, tá? Pessoal, na última aula, nós falamos aí a respeito dessa situação do processo de imigração, emigração, né, a questão do êxodo rural em si, os tipos de migrações que a gente vai encontrar no Brasil e fora do Brasil. Daí nós paramos justamente ali nesse slide, que faz referência então à página 79 do livro de vocês, né? Que vai fazer esse questionamento. Brasileiros no exterior, onde está todo mundo? Onde é que essa população brasileira, que tem a característica de emigrantes, né, pelo fato de deixarem o nosso país, estão aí se localizando? Então, a gente vai ter essa concepção, né? Nós já sabemos que o Brasil ele se forma, né, por vários povos vindos de diversos outros lugares do mundo. Nós já mencionamos isso na última aula, né? Mas você sabia que o número de emigrantes, ou seja, pessoas que saem do país a partir da década de 1990, é maior do que o número de imigrantes? Né? Então, nós temos aí esse número dessa população que deixa o Brasil, né, que são obviamente brasileiros, ele acaba sendo maior do que o número da população que para cá vem, né? No caso, a gente recebe o nome aí de imigrantes, ok? Isso mesmo. Para onde será que vão as pessoas que saem do nosso país? Estados Unidos, Paraguai, Japão, países da Europa como Alemanha, Portugal, Inglaterra, Itália e França são os destinos aí mais procurados pelos brasileiros, né? Desde os Estados Unidos é o mais procurado, principalmente por jovens que buscam empregos e salários melhores. Então, essa é uma característica da população que acaba deixando o Brasil, né? Às vezes o maior motivo ali ele está diretamente relacionado, então, com a questão do emprego e também com a questão salarial em si, né? E aí nós temos, você deve conhecer, né? Você deve ter algum parente, talvez, ou algum conhecido que já está fora do Brasil há alguns anos e tem essa característica, né? De deixar o nosso país à procura de um emprego, né? Lá fora. O Japão também é um país bastante procurado, principalmente pelos brasileiros descendentes de japoneses que vieram para o Brasil no início do século XX, né? Esses imigrantes, conhecidos como decassegues, que aparece aqui para gente, vão morar no Japão em função de empregos também, cuja remuneração lhes permite acumularem dinheiro, né? Trabalham geralmente em atividades que são renunciadas, né, pelos japoneses. Então, a gente tem essa característica, é muito comum dessas famílias, né, de brasileiros que são japoneses, descendentes de japoneses, também deixarem o Brasil e aquelas atividades que os próprios japoneses eles acabam renunciando, né? Os brasileiros que para lá vão acabam exercendo então esse tipo de profissão, né? E isso acaba permitindo, obviamente, que ele acumule ali o seu dinheiro, o seu ganho, né? E isso possa trazer futuramente uma melhora na qualidade de vida, ok? Pessoal, importante aí a gente falar das atividades da semana deste capítulo que nós finalizamos, tá? Coloquei aqui para vocês, página 80 do livro EDB, é a atividade, desculpa, são as atividades referentes, então, à nossa semana. Por quê? Aqui nessa parte que fala dessa questão dos emigrantes brasileiros, nós encerramos o capítulo. E a gente encerrando o capítulo, então, fica para vocês resolverem as atividades da página 80, ok? Essa atividade ela deve constar no caderno de vocês. Combinado? Seguimos então. E aqui a gente vai dar início à parte do capítulo 6, né? Brasil, um país urbanizado? Aquele momentinho para a gente pensar. Né? Será que o Brasil ele já atingiu um nível de um país que ele é totalmente urbanizado? Qual seria talvez a porcentagem da população que ocupa as áreas urbanas, né? O que é basicamente ali um processo de urbanização? A gente escuta bastante falar, às vezes nos noticiários, às vezes em artigos, né? Acabam ali, de certa forma, trazendo esse conceito para a gente, e isso vai ficar pouquinho mais claro, né? Aqui referente então ao capítulo 6. Então, vocês
É por isso que eu fiz ali aquela questão das atividades. As atividades encerram o capítulo 5 anterior, e o capítulo 6 a gente dá início, então, a esse contexto do processo de urbanização, ok? Logo na abertura do capítulo, a gente já vê aqui, né, uma imagem, uma figura que representa essa parte dessa aglomeração, grandes prédios, né, bastante veículos. Vemos também aqui, né, esse aglomerado de residências, né, em meio ali a toda essa característica desse crescimento urbano, ok? E aí vem lá o Trocando Ideias. Você já aprendeu que o Brasil é um país, né, populoso. A gente já tem essa característica, então. O quinto país mais populoso do planeta. Mas, vamos pensar, onde vive toda essa gente? Onde será que vive, né? Será que todo mundo vive no mesmo lugar? Será que estamos concentrados aí numa mesma localidade? Onde será que moram mais pessoas? No campo ou na cidade? Algumas respostas a gente até encontra, né? Em que condições passa a viver a população que deixa a cidade para morar no campo, né? É uma realidade também que a gente encontra, ok? Então, o capítulo 6 ele vem trabalhar esse contexto da questão da urbanização em si. Vamos lá, então? Dar início? Tá? Crescimento urbano e urbanização. São duas situações diferentes. Crescimento urbano é uma situação, urbanização é outra situação. São dois conceitos, então, totalmente diferentes que a gente vai aí, né, tentar desmembrar durante a nossa aula, ok? Por volta de 1500, quando os colonizadores europeus chegaram à América, então, os colonizadores europeus saem lá do continente, né, europeu, obviamente, para adentrarem aqui a América, já havia na Europa, por exemplo, mais de 2 dezenas de cidades consideradas grandes para aquela época. A gente está falando de 1500. E aí a gente tem o exemplo, então, de Paris, atual capital da França, a maior delas, com cerca de 230 mil habitantes. Então, imagine, enquanto os europeus estavam chegando no Brasil, por volta de 1500, nós já tínhamos uma cidade que se destacava por conta da sua quantidade de habitantes. E a gente está se referindo, então, a Paris, certo? Uma diferença bem grande, né? E aí nós temos aqui, é, elas não eram exatamente iguais às cidades que conhecemos hoje. Muitas eram cercadas por muralhas para sua defesa, características comum ali de cidades construídas então na Idade Média, né? A maioria das cidades construídas nesse período da Idade Média, eles tinham sim essas grandes construções, essas grandes muralhas, né? E lembro ali esse período medieval, quando a gente vai estudar o contexto histórico, por conta dessa questão ali da segurança, né? A gente acaba tendo essa característica. Não havia transporte público e elas não dispunham de sistemas de água e esgoto, o que muitas vezes facilitava a proliferação de doenças e epidemias. Vejam que, aqui um ponto importante, né? Para aquele período, as cidades que não apresentavam ali a questão do saneamento básico, não apresentavam ali esse sistema de água e esgoto, né? Acabavam facilitando, então, a proliferação de doenças e também de epidemias. Hoje, sim, nós temos cidades que possuem também a questão do saneamento básico, possuem também a característica ali, né, de ter todo um sistema público, mas de certa forma nós continuamos ainda, né, com essa proliferação de doenças. Um caso muito recente que a gente está vivenciando agora neste momento, né, é o caso aí, então da Covid-19. Então a gente observa que mesmo para as cidades mais antigas, para as cidades atuais, essa proliferação de doenças ali, ela não tem muito a ver com a questão da estrutura, tá? Mas, enfim, são as realidades diferentes para cada época, certo? Só uma observação para a gente fazer. Aqui nós temos, então, né, nesta fotografia, uma pequena cidade de Citadella, né, na região de Veneto, no nordeste da Itália. Foi fundada no século XVIII, atualmente tem apenas 20 mil habitantes, com uma densidade demográfica ali de aproximadamente 550 habitantes por quilômetro quadrado. Essa foto ela foi tirada então, né, registrada aí no ano de 2015, e a gente observa então toda a estrutura dessa cidade, né, parece que dá aquele conforto da gente perceber que o entorno da cidade possui bastante áreas arborizadas, né, apesar ali do crescimento ali que a gente pode ver das estruturas das residências, né, elas parecem ali com uma característica bem próximas uma da outra, mas dá esse conforto de a gente observar que possui uma certa organização quando a gente observa, né? E isso aqui foi construído basicamente, ainda resta até hoje essas características
do século XVIII ainda, né? E concentra ali um número considerável até de habitantes, certo? E aí nós vamos ter o seguinte: o crescimento acelerado das cidades e sua modernização só teve início mais tarde no século XIX, com o desenvolvimento da indústria, quando o progresso urbano trouxe muitas inovações. Então, o que seria esse progresso urbano? O que seriam essas inovações, né? A gente está falando de ruas que foram ali, né, calçadas, né, surgiram os primeiros parques públicos, o comércio cresceu e se diversificou, surgiram trens, surgiram ali basicamente a questão do metrô, a eletricidade foi muito importante, muito fundamental para o crescimento das cidades em si, né? E isso acabou se tornando muito comum, né, na vivência ali, nas características então da cidade. E aí nós temos então o Reino Unido, foi o primeiro país do mundo a ter mais habitantes nas cidades que no campo a partir de 1905, né? Então, o Reino Unido ele vem com essa característica de nós termos ali esse aumento do número de população maior nas cidades do que no campo. Isso, né, por conta de um crescimento urbano. Isso vai acontecendo ali meio que de forma natural, né? E alguns motivos que acabaram também levando a esse crescimento. Então, por volta de 1905, ok? Aqui nós temos uma litogravura que mostra um túnel do metrô em Londres, Reino Unido, né, na época da inauguração da linha de Paddington, que aparece ali para gente, em janeiro de 1863, quando os carros de passageiro eram puxados por locomotivas a vapor. Então, aqui vai representar para gente uma característica desse período, né, com ali um incremento, um processo inicial de industrialização em si. Então, essa locomotiva a vapor, a gente sabe que vai representar muito para o período da Revolução Industrial, né? E a gente vai ter, então, esse crescimento que vai acontecendo de forma ali, né, acompanhando essa questão da industrialização em si, ok? É importante destacar que no século XX, o número de habitantes das cidades cresceu de forma rápida, devido principalmente ao êxodo rural. Então, aparece para a gente aí esse êxodo rural, a gente já vai observar o que é, ok? Que levou milhões de pessoas do campo para as áreas urbanas. Então, o êxodo rural, ele é esse contexto em que acontece, né? Onde a população rural, ela acaba deixando ali o campo para residir, então, nas cidades em si. E aí a gente tem essa característica do êxodo rural. Há, no entanto, dois conceitos diferentes quando analisamos o conceito de população urbana, certo? Nós temos dois conceitos destinados a essa denominação de população urbana, certo? No Brasil, né, de hoje, segundo o IBGE, no ano de 2010, aproximadamente 84% da população é urbana, isso é, vive em cidades. Vamos observar por que isso acontece? Por que será que 84% da nossa população, né, ela é urbana? Um dos fatores que levou a essa concentração da população no nosso país, por meio urbano, é o processo de migração, principalmente o êxodo rural, ok? Que acabamos de mencionar no slide anterior, então. Há essa transferência da população para a cidade, ficando na cidade mais população que no campo, ou seja, quando há mais pessoas morando na cidade que no campo, chamamos de um processo de urbanização. Então, quando esse número de população ele acaba aumentando em relação à população que vive no campo, a gente está dizendo, então, nós estamos afirmando que está ocorrendo um processo de urbanização em si. O processo de urbanização que transformou a composição, a gente vai ler isso que está no material de vocês, tá? Vocês podem acompanhar na apostila. O processo de urbanização que transformou a composição do espaço rural e urbano é resultado principalmente do processo de industrialização, aquilo que nós mencionamos, né? A mesma realidade que a gente teve para os países europeus quando se trata do crescimento das cidades em relação ao processo de industrialização, começa a acontecer no Brasil também, né? Vai ocorrendo, então, essa transformação desse espaço rural em relação ao espaço urbano, né? E aí a gente vai tendo, então, esse crescimento. A partir da metade do século passado, então, está se referindo ao século XX. As atividades econômicas dos municípios e a forma de como a sociedade produz e organiza seus espaços influenciam na sua urbanização em si. Algumas cidades são mais procuradas que outras para morar, né? Isso aí, para a gente, parece ser muito óbvio, mas tem os seus motivos, carregam consigo os seus principais motivos. Isso geralmente acontece porque as pessoas quase sempre procuram cidades com indústrias,
em busca de melhores oportunidades de emprego. Então, se a gente tem ali uma concentração populacional na região sudeste do país, a maioria dessa população está em busca assim, da situação do emprego e ela está em busca também, né, das localidades que podem fornecer esse emprego. E a gente está citando, então, a questão das indústrias em si, certo? E a urbanização, então, ela sim começou, né? No processo de urbanização, a população urbana de um lugar cresce, enquanto a sua população rural diminui. Veja como isso aconteceu em nosso país, né? No período em que o Brasil começou a ser colonizado, a maior parte da sua população morava em áreas rurais. Os aglomerados urbanos eram um pouco pequenos ali, né? A gente vê então essa realidade, essa característica, ok? Pessoal, a nossa aula de hoje ela encerra aqui. Mas a partir da aula que vem, a gente dá continuidade a partir desse slide, tá? Lembrando que nós estamos trabalhando já o nosso capítulo 6. Abração para vocês, até a nossa próxima aula, a gente já retorna.